Olha aí, né, pessoal? Qual será que é a expectativa, a perspectiva dos empresários brasileiros, do pessoal que empreende, que gera valor, que gera renda, que faz a economia do Brasil realmente girar? Quais são, né, as perspectivas desse pessoal para o ano de 2024, que está começando agora? Será que o empresariado brasileiro está empolgado, está animado, está confiante em relação ao futuro econômico deste país? Ou será que, conforme o pessoal da Gazeta do Povo já adianta aqui no título, os empresários brasileiros estão mais cautelosos em relação a 2024? Qual será o posicionamento deles? Qual é a expectativa de forma geral do mercado dos investidores brasileiros para a economia deste ano, né? Vamos olhar esses números aqui, esses dados a respeito, de fato, da confiança do empresário na economia brasileira e tentar entender como que isso repercute na economia como um todo, o que isso representa em matéria de termômetro de tudo que tem sido feito pelo governo Lula, pelo Fernando Haddad como ministro da Fazenda. Vamos dar uma analisada geral nesse ponto, mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar um pouco mais com o meu trabalho de forma financeira, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, embora todo mundo aí do governo, até mesmo da grande mídia, fique tecendo loas aos resultados econômicos de 2023, e mesmo a grande mídia já está ficando um pouco reticente quanto a isso, já falei desse tema aqui no canal, embora tenha esse frenesi então acontecendo, Geraldo Alckmin postando meme no Twitter, Lula fazendo postagens comemorando e tudo mais, a verdade é que a confiança do empresário brasileiro, daquele investidor, o cara que coloca dinheiro mesmo no negócio para a roda da economia girar, essa confiança derrapou durante o ano todo aí, quase não avançou em 2023, e isso quem demonstra é o pessoal lá da Fundação Getúlio Vargas por meio do seu índice de confiança empresarial, né? Do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, lá da Fundação Getúlio Vargas. A gente sempre traz dados desse pessoal para conversar aqui nesse canal, né? Então, de fato, há 4 meses seguidos, esse indicador vem demonstrando queda, uma queda sucessiva, 4 meses já desabando, mês após mês aí, e não apenas isso, esse setor aí, de forma geral, da confiança, nesse fator da confiança na economia, por exemplo, no setor de serviços, já é o pior desde 2023, então, realmente, o nível está extremamente baixo de confiança e principalmente a depender de alguns setores aqui de forma mais específica, né? Então, o senhor Rodolfo Tobler, né, que faz parte desse FGV IBRE aí, afirmou que existe uma cautela por parte do empresariado brasileiro em relação ao futuro econômico aí dos próximos meses, né? Então, esse ritmo de confiança do investidor para 2024 vai depender dessa melhoria aqui que ele aponta do ambiente macroeconômico e da retomada de algumas atividades-chave, como a questão do setor de serviços, que tem aqui um nível de confiança cada vez pior. Esse nível de confiança se deve aqui, de acordo com um outro economista lá da FGV, que é o Stefano Passini, e isso se deve ao pessimismo quanto ao futuro dos negócios nesse setor aí, né? Então, o que ele pontua ainda, esse Stefano aqui? Que esse ciclo de queda nos juros e também a questão do endividamento das famílias não são suficientes para garantir uma resiliência do setor em 2024, né? Lembrando que quando a corda aperta, né, quando a coisa fica mais difícil, você começa a dar prioridade para outras coisas. E o setor de serviços tende a ser, na maioria dos casos, né, não em todos, é claro, tem alguns serviços que são muito essenciais, mas uma grande parte deles não é tão essencial quanto o alimento, por exemplo, quanto a roupa que você vai usar, a gasolina que você tem que botar no carro, enfim. Então, o setor de serviços acaba sendo preterido em função de outros. Quanto pior estiver a economia, pior vai ser para o setor, para todos, é claro, mas o setor de serviços vai sentir primeiro, justamente por conta dessa preferência das pessoas de dar prioridade para coisas que são mais relevantes para o dia a dia aí, né? Então, ele falou que os serviços, esse Stefano aqui, Passini, os serviços prestados às famílias têm índices de expectativa aí maiores do que outros, os demais segmentos do setor de serviços
ainda se mostram dependentes da melhoria da confiança dos consumidores e do mercado de trabalho, sendo que a confiança até do consumidor tem caído. Eu tenho falado sobre isso aqui no canal, inclusive, né? Já a confiança aqui dos comerciantes terminou o ano estável, né? Com um valor ali mais ou menos estável ao longo de 2023. Esse aumento no mês que encerra o ano foi influenciado pela melhora das perspectivas dos empresários para o curto prazo e os próximos meses e tudo mais. Só que o pessoal tem, embora tenham alguma confiança em relação ao futuro, eles classificam o presente como uma tragédia total aí, né? Então, ele considera que essas expectativas positivas em relação ao futuro podem ser associadas a um possível cenário de continuidade de um ambiente macroeconômico positivo em 2024, aí principalmente a questão do crédito mais fácil, mais barato, mais disponível. Obviamente, esse crédito aqui depende de vários outros fatores, não apenas da taxa Selic. E com essa cagada que fizeram com o cartão de crédito aí, que eu tanto tenho falado aqui no meu canal, pode ser que a questão dos financiamentos fique até pior. O cartão de crédito é provavelmente o meio de financiamento mais adotado pelos brasileiros de forma geral. A quantidade de dinheiro que circula pelos cartões de crédito é impressionante, né? Pode ser que isso impacte, sim, a economia também, igual a gente já previu aqui no canal também, de forma mais consistente em outros vídeos, é claro. Já a indústria, o pessoal aqui teve um aumento na confiança do pessoal, dos industriais, dos empresários dessa área aí, com um aumento gradual da demanda e o movimento de redução dos estoques que começam a se reaproximar do nível neutro. Havia ali, lá no começo do segundo semestre do ano passado, um excedente de estoques, demonstrando uma venda menor lá na frente. Então, o lojista, lá, o varejista, vende pouco, ele compra pouco do atacadista, o atacadista compra pouco da indústria, e a indústria produziu um monte de coisas esperando uma demanda grande, acaba ficando com um estoque muito concentrado. Parece que os estoques estão começando a se reaproximar desse valor equilibrado, né? O nível neutro aqui, ou seja, que não falta nem sobra, é o índice aí ótimo, né? O valor ideal de estoque. Então, o pessoal considera algumas melhorias em relação ao endividamento, a questão da redução da taxa de juros, uma inflação mais controlada aí, e ainda um resultado positivo do mercado de trabalho, que é algo, sim, que tem sido demonstrado recentemente, embora com um ímpeto menor. Isso é importante frisar também, né? Já a construção civil aqui consolidou sua posição, que é de um pessimismo moderado, que já estava sendo mantida essa imagem, essa perspectiva em 2023, isso continua para 2024 aí, embora haja algumas expectativas um pouco mais favoráveis aí, né? Porque algumas empresas estão indicando um crescimento aí, tem mais empresas indicando crescimento do que queda na atividade também, né? Então, de forma geral, o que nós vemos aqui não é o pessoal arrancando os cabelos, não é o pessoal tratando a coisa toda como um grande desastre, mas também não é o pessoal festejando os números que foram colocados aí. Ninguém se deixa levar, ninguém se deixa enganar pela propaganda midiática do governo Lula aí, querendo pintar uma economia equilibrada em 2023. Todo mundo sabe, principalmente esse pessoal dos investimentos aí em negócios, né, os empresários, os empreendedores, os investidores, de forma geral, todos eles sabem que o bom resultado que foi observado nesse ano de 2023 deu para ouvir a moto, com certeza. Não tenho dúvidas que dessa vez esse infeliz desse motoqueiro fez parte do vídeo, né? Mas ninguém tem dúvidas que os números de 2023 não pertencem ao Lula nem ao Fernando Haddad. Eles são muito mais o reflexo de uma condição macroeconômica favorável, um agronegócio bem desenvolvido e ainda algum resíduo de boas políticas econômicas da época do governo Bolsonaro, tanto ele à frente da presidência da República quanto Paulo Guedes à frente da pasta da economia, e uma boa condução da política monetária por parte do Campos Neto lá no Banco Central. Todo mundo já sabe que não dá para contar com nada disso
Em 2024, Lula, os efeitos do Lula, né, por assim dizer, os efeitos das políticas econômicas do governo Lula, do Fernando Haddad também, já serão sentidas em sua integralidade neste ano, um ano que não tem o teto de gastos, inclusive, ou seja, é muito provável que a questão fiscal se deteriore bastante em 2024, com uma repercussão geral para a economia como um todo. Então, todo mundo meio que já sabe que a economia não vai ser grandes coisas em 2024. As previsões não são otimistas. Então, claro que ninguém está arrancando os cabelos ainda, falando que é o fim, que o país acabou, nem nada do tipo, até porque o brasileiro é muito resiliente, já passou por um monte de crises aí, vai passar por várias crises ainda, infelizmente, essa é a verdade, vamos ter crises sim, mas o brasileiro é resiliente, confiante até um pouco acima do que deveria se esperar, uma coisa assim mais sensata, né? O brasileiro tem uma fé muito grande, essa é a verdade, mas a cautela já é de fato parte da mentalidade do empresariado brasileiro e eu acredito que a tendência é que isso aqui se aprofunde ainda mais em 2024, na medida em que todas as medidas ruins do governo Lula começarem a mostrar os seus efeitos e o governo comece ainda a reciclar coisas antigas que não deram certo no passado, mas que ele quer recolocar, ou criar outras ideias mirabolantes para fazer a economia crescer, esse tipo de atitude equivocada que acaba prejudicando toda a população brasileira e toda a economia. Isso porque o pessoal aqui ainda nem está levando em conta o arcabouço fiscal aí e também a questão da reforma tributária, principalmente, que vai ter um impacto, sem dúvidas, fora a questão da desoneração da folha, enfim. Temos ainda toda a questão da insegurança aqui no Brasil. Mas, de fato, 2024 começa assim. Todo mundo pisando no freio, ninguém querendo se arriscar demais, porque o futuro neste país é cada vez mais incerto. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.